tem chuva. E Neemias teve que lidar com tudo isso. Não somente isso, aí surgem, no capítulo 4, se não me foge a memória, os inimigos da obra de Deus. Liderados por Sanbalate, Tobias e Gesem. Tudo que Neemias teve que passar por amor ao projeto que Deus colocara em seu coração, Sanbalate, vamos entender que esse ser maligno, ele foi completamente o líder levantado pelo Satanás. Assim como Neemias foi um homem preparado em toda a vida para fazer essa grande restauração na história de Israel, assim também Sanbalate, dentre outros que o acompanhavam, foram levantados e preparados pelo diabo. Meus irmãos, vocês sabem, toda vez que nós temos um sonho, um desejo, uma vontade de fazer alguma coisa, nos erguemos para fazer a obra de Deus, surgem as tribulações, as provações, as enfermidades. Eu estar aqui, eu estou colocando, como eu já falei lá no início do vídeo, estou colocando a minha vida em risco. Deixei minha família, meus filhos, minha esposa, e eu estou aqui no tempo, no relento, como dizem. Tudo nessa vida tem um preço. Eu te pergunto, qual é o preço que você está disposto a pagar para fazer a obra de Deus? Vou abrir aqui um grande parêntese. Eu vou falar daquilo que esse vídeo, eu acredito que eu vou dividir ele em 2 ou 3 partes, que vai ficar muito grande. Eu corro há 6 anos. Eu sempre corria para o meu prazer, para o meu bem-estar, para me manter em forma. E em uma outra situação eu vou explicar de fato o porquê que eu comecei a correr. E hoje isso não é o foco. Então, desde que eu comecei a correr, eu vejo a quantidade dos meus irmãos que estão vivendo em uma situação completamente inversa daquilo que Deus nos chamou para fazer. O oposto da vida de Neemias. Ele sempre estava interessado em saber como estavam os seus irmãos, como estavam os filhos de Israel, em que estado é que eles estavam vivendo. Ele se preocupara com isso. Tempo 1 hora 40 minutos, distância 0,709. Na minha opinião, hoje, o que é que eu estou vendo? O que é que eu tenho visto? O que eu tenho visto é uma quantidade inumerável de crentes. Essa é a minha opinião. É aquilo que eu estou vendo. A quantidade inumerável de crentes. Como diria o pastor e missionário Mariano, não sei se você conhece aí no YouTube, ele disse que ele nunca viu uma igreja para gostar de viver entre 4 paredes. E o que eu tenho visto é um monte de crente covarde, medroso, crentes que... E outra, o que eu vejo, na maioria das vezes, é crentes esperando para chegar o domingo, para ele botar aquela bela roupa e depois a pizzaria. Eu sempre tenho dito para as pessoas, se você quiser fazer algum feito com algum crente, você vai nas pizzarias. Então, meus irmãos, o que é que eu estou vendo? Crentes que comem, e comem, e comem. Crentes que só vivem para a barriga. E as vidas e a obra de Deus abandonada. Hoje, com essa história do Covid, dessa pandemia, a quantidade de crente medroso, covarde, crentes que estão simplesmente na frente da televisão,
Hoje, com seus belos smartphones nas mãos, a maioria dos jovens, das moças, mostrando seus belos decotes, fazendo as suas belas selfies. E jovens, eu que ando várias partes dessa cidade correndo, o que eu tenho visto? Adolescentes se prostituindo, adolescentes completamente destruídos pelo poder das drogas. E onde é que está a igreja? Enfiada entre quatro paredes e as vidas morrendo. Não são poucas as pessoas com quem eu me deparo, principalmente aqui na minha cidade, em Manaus, de pessoas enlutadas. Ainda ontem eu conversava com um senhor que eu percebi que ele desapareceu. Ele era o dono de uma metalúrgica, o homem sumiu. E simplesmente o que aconteceu? A sua esposa falecera de Covid. A mulher morreu em menos de um mês. Aí eu pergunto, onde é que está os Neemias? Onde está o povo de Deus? Os crentes estão com medo, acovardados, medrosos. E as vidas morrendo, partindo para a eternidade. E nós não estamos fazendo absolutamente nada. E o que eu vejo, quando acaba, antes da pandemia, porque como eu falei para vocês, eu estou correndo há 6 anos. E tudo que eu vejo, a maioria dos crentes obesos, crentes gordos de tanto comer. A única coisa que essa geração está fazendo é comer. E outro detalhe, o grande índice, eu ainda vou fazer essa pesquisa, esse é tema para um próximo vídeo, eu tenho sentido no meu coração vontade de falar sobre isso. A maioria, uma boa parte dos crentes estão com diabetes. Por quê? Por causa de sua preguiça, por causa da sua omissão com relação à obra de Deus. Crentes medrosos, covardes, egoístas. É o que eu estou vendo, é o que eu vejo. Crentes covardes, medrosos, tudo com o medo de morrer, sabe? E o que é engraçado é que Neemias, ele não teve a sua vida por preciosa. Ele colocou as suas vidas nas mãos de Deus. Ele não teve amor próprio. Ele não deixou que o seu egoísmo, o seu amor, o seu orgulho, só porque ele estava diante do maior império daquela época, ele não se deixou levar por essa vaidade. Minutos 20 segundos por quilômetro. Aliás, falando sobre vaidade, alguma vez na vida você que está assistindo esse vídeo aí, você já ouviu de fato uma explicação do termo o que significa vaidade? Aos 46 anos de idade eu nunca... Bom, você deve saber o significado desse termo muito mais cedo do que eu, mas eu confesso que eu não sabia. Eu aprendi de fato o termo explicado pelo meu querido pastor Moabel. O pastor Moabel é um dos meus mentores hoje. Ele disse que a vaidade é tudo aquilo que perece. Essa roupa que eu estou, esse celular que eu estou segurando agora, tudo que eu estou, a minha vida é uma vaidade, porque é uma vida que perece e que se vai com o tempo. Nós, crentes, nós aprendemos que vaidade é simplesmente e tolamente, eu sempre ouvi isso. Nesses 29 anos que eu sigo a fé cristã, eu ouço muitas vezes os ensinos errados dentro da minha igreja Assembleia de Deus. E vaidade é tão somente a moça usar um vestidinho, um brinquinho e etc. Quando na verdade é totalmente contrário a isso. E que de fato isso também é uma vaidade em si, mas é muito mais além
do que a gente possa imaginar, que você deve usar o seu tempo, a vida que Deus colocara, que Deus te dera, para você usar em benefício do reino de Deus. Que você abra mão do seu egoísmo e deixe Deus usar você, não você viver a sua vida de forma vaidosamente para aquilo que perece. Porque nós somos ovelhas e ovelha come muito. Nós precisamos, meus irmãos, abrir mão do nosso egoísmo. Nós precisamos imitar homens como Neemias. As vidas estão morrendo, as vidas estão desesperadas, precisando ouvir a palavra de Deus. E você, meu amado irmão, tudo que você faz é comer, 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 comer. Entra dia e sai dia, você não levanta dessa mesa, porque você está sempre comendo, comendo, atraindo doenças para si. O que é que você tem atraído? Com essa sua... E outro detalhe, você sabia que a glutonaria é pecado? Tudo que eu tenho visto é um monte de crente glutão. E saiba você que os glutões não herdarão o reino de Deus. Eu nunca vi uma geração para comer tanto. As pessoas, ultimamente, eu tenho ouvido falar, não, que tem muita gente desempregada e tem muita gente passando fome. Olha, sinceramente, a maioria das pessoas que eu vejo, 80% das pessoas estão com sobrepeso. E você, essa pessoa que com certeza ela não vai ao médico, está aí há mais de 5, 6, 10 anos sem ir a um consultório médico. Essa pessoa está com pressão alta, colesterol alto, obesidade mórbida. Por quê? Por causa da sua glutonaria. E o que é mais triste saber, que a maior parte dessas pessoas, uma boa parte dela pelo menos, distância 0, uma boa parte dessas pessoas, infelizmente, são os meus irmãos crentes, que nós poderíamos estar invadindo essa cidade pregando a palavra de Deus. E nós estamos amordaçados, com medos, acovardados. E a obra de Deus, meus irmãos, e Jerusalém precisando ser restaurada. Eu quero fazer um convite para você, jovem. Você, moça, rapaz, você, pai de família, eu quero fazer um convite para você. Saia dessa sua vida aí de tanta cumelância, não tem outra palavra, de medo, de pânico, de pavor. Vamos, eu faço um convite para você. Você que está assistindo esse vídeo em várias partes desse país maravilhoso, o Brasil, que você venha junto comigo transmitir essa mensagem, falar do amor de Deus para as pessoas, falar que Jesus está voltando, que Jesus ainda perdoa o pecador, que Jesus ainda transforma vidas. Pessoal, olha a quantidade de pessoas, de jovens, de adolescentes jogados na rua. E nós, de cara para cima, como sempre a minha mãe costuma dizer, sem fazer absolutamente nada. Porque estamos com medo de um vírus, porque o governo baixa um decreto e você não pode sair. Nós precisamos arrumar formas. Eu não posso, no momento, o que eu estou vendo também ao ocorrer, as paradas de ônibus cheias de pessoas, precisando ouvir a palavra de Deus. E aí eu pergunto, aonde é que está você, meu irmão? Você que está segurando esse smartphone, a boa parte também dessa juventude é no joguinho online, e as vidas partindo para a eternidade. O Covid matando as pessoas, não somente o Covid, a droga,